Então uma honra estar aqui com vocês novamente. Obrigada mais uma vez pelo convite, e vamos começar a falar então desse tema importante, que é o acesso ao tratamento nas doenças inflamatórias intestinais e seus impactos no trabalho. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, mas na verdade nessa aula eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então vamos A gente sabe que as doenças inflamatórias intestinais, elas são muito parecidas em alguns aspectos, mas elas diferem em outros aspectos, e isso é importante para a gente ter essa noção em termos de tratamento. Então o que que acontece? A retocolite ulcerativa, ela é uma doença que sempre começa aqui no finalzinho, que a gente chama de reto, e ela vai ascendendo pelo intestino grosso. Então ela realmente fica restrita ao intestino grosso. E por isso, por ser mais no final do intestino, os principais sintomas são a diarreia com sangramento e as úlceras na mucosa são as principais situações que a gente encontra no exame endoscópico. Já a doença de Crohn, ela é um pouco diferente nesse aspecto, porque ela também pode começar no reto, mas ela pode ir até a boca. E ela pode saltear, então, áreas inflamadas com áreas que estão sem inflamação. E ela é uma doença mais da parede intestinal, então nem sempre o sintoma é diarreia, às vezes o sintoma pode ser dor, pode também ter fístulas, abscessos, estenoses. O que que é isso? A estenose seria um estreitamento dessa inflamação, com uma dificuldade das fezes passarem, e com esse estreitamento, às vezes, o intestino tem que fazer um bypass, ele tem que encontrar um outro caminho para as fezes passarem, e isso seria a fístula. Então, o que que é importante a gente saber? Que quanto mais as doenças inflamatórias intestinais forem extensas, a gente tem mais risco dessas progressões, de alterar a motilidade do intestino e até mesmo aumentar o risco de câncer, intestinal. Isso tudo depende da atividade inflamatória. Então, quanto mais a gente cuidar do nosso intestino, a gente fazer o tratamento no momento certo e também a gente manter esse tratamento, a gente vai diminuir esse impacto da doença, porque elas são doenças ainda progressivas e que podem ser muito debilitantes, porque elas ainda não têm uma cura. E elas se caracterizam por ter períodos que fica tudo calmo e outros períodos que volta a atividade da doença. Então, a gente precisa tratar muito direitinho para impedir essa progressão natural da doença e fazer com que os pacientes têm uma ótima qualidade de vida quando, em geral, aderem e fazem o tratamento adequado. Claro que depende sempre de caso a caso. Acho que um áudio aí vazou, hein, pessoal, mas vamos continuar aqui. A sequência, então, terapêutica dessas duas, dessas duas doenças, a retocolite e a doença de Crohn. Então, o que que a gente tinha até ano passado? Até 2020, o tratamento em geral começava com aminosalicilato, que é a mesalazina ou a sulfasalazina, e quando a manifestação era muito exacerbada, em geral, se fazia também o corticoide. E não respondendo, em geral, a gente ia para o segundo passo, que era a tiopurina, que é mais conhecida como azatioprina, eventualmente a 6-mercaptopurina, mas por dificuldade de acesso, mais a azatioprina. E aí, no caso da retocolite ulcerativa, apesar de já terem terapias biológicas aprovadas pela Anvisa, não existia esse acesso nem na saúde pública, nem na saúde suplementar até 2020. Essas medicações, elas infelizmente só eram disponíveis para a doença de Crohn. Quer dizer, infelizmente não, felizmente para quem tem doença de Crohn, mas infelizmente para quem tinha retocolite até então. Então, no SUS, os biológicos que eram disponíveis para doença de Crohn, apenas de uma categoria, de uma classe chamada anti-TNF. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas então o cenário até 2020 era isso aqui que a gente tinha. Mas agora vamos dissecar um pouco mais, falar um pouco mais especificamente sobre cada uma das doenças e cada um dos cenários, público ou saúde suplementar, que são os planos de saúde. Então vamos falar sobre o cenário na saúde pública. Então, na saúde pública, o último PCDT, o PCDT é o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Então, ele tem que ser aprovado para as medicações poderem ser fornecidas pelo SUS. Então, a última atualização da doença de Crohn foi em 2017. E alguns CIDs
eles são contemplados quando o médico classifica o paciente em algum desses 3 CIDs, eles podem ter direito à liberação dos medicamentos. Então, assim, é super importante para vocês saberem qual é esse númerozinho de vocês. Por que que eu estou falando isso? Porque, assim, como é muita burocracia para preencher esses papéis no SUS, vocês nos ajudam, enquanto médico, quando vocês conferem esses papéis e vê lá, ah, o meu está certinho, a minha doença de Crohn realmente é mais de intestino delgado, ou é mais de intestino grosso. Ou se você tem de grosso e delgado, provavelmente essa é a classificação que o médico vai colocar. Então, assim, isso aqui ajuda em termos de liberação da medicação no SUS. E quando você vai pela primeira vez, só na primeira vez, você tem que provar para o SUS que você realmente tem aquela doença. Como é que vai ser essa prova? Além do relatório que o seu médico vai fazer, você também tem que levar algum dos seguintes laudos: ou endoscópico, ou radiológico, que pode ser um trânsito de delgado, pode ser uma tomografia, uma ressonância, ou cirúrgico, ou o histopatológico, algo que dê a entender que realmente você tem a doença de Crohn e que o relatório do seu médico se baseou nesse resultado. Então, é importante, na primeira vez, estar comprovando o diagnóstico da doença. E aí, o seu médico vai preencher esse formulário chamado LME. Então, essa LME ela é preenchida com doses mensais. É importante que ela não tenha rasuras, tá? Quais são as informações que a gente vai precisar de vocês para preencher essa LME? Esse CID, né, que é essa classificação internacional da doença, o CNES é o número, é o cadastro nacional, né, de saúde que cada médico tem, ou cada no caso, também a gente tem que ter. Por exemplo, sou da Gastromed aqui no Rio. Então, também a Gastromed tem o CNES, então é importante a gente ter, pode ser pessoa física ou pode ser jurídica. Tem que estar o nome completo da mãe da pessoa que está solicitando a medicação, porque às vezes pode ter um nome que é em comum com outra, então o nome da mãe diferencia, o peso, a altura e o CNS do prescritor. Aí sim é da pessoa física. Aí esse númerozinho é o número nacional de saúde do médico que está prescrevendo. Além disso, tem que levar o termo de consentimento esclarecido contido no PCDT. Então, é um termo que diz basicamente quais são os benefícios e os possíveis efeitos colaterais daquela medicação e tem que estar assinado pelo médico e pelo paciente. Tem que levar também, como eu já falei, o relatório médico que contém o CID e a justificativa para a qual, por exemplo, o paciente está precisando da terapia biológica. E tem que levar a receita médica, e essa receita médica tem que ter esse CNES, que é esse número que eu falei, que pode ser, por exemplo, da empresa, como eu disse, no meu caso, é da Gastromed, no cabeçalho. Então, essas informações aqui tem que ter. Então, é importante vocês saberem isso, porque sempre alguém nos ajuda, em geral, a preencher isso, senão a consulta fica muito longa. Então, vocês sempre têm que estar conferindo esses documentos para não ter nenhuma dificuldade no acesso por conta de algum erro de preenchimento disso. Então, assim, importantíssimo que seja vocês que estejam pegando essa documentação ou algum familiar de vocês, confiram esses dados para não ter nenhum problema na hora de pegar a medicação, porque errar é humano, ninguém está aqui isento de errar. Então, quando a gente faz uma dupla verificação, ajuda. Então, os biológicos disponíveis na doença de Crohn na saúde pública são 3. São o infliximab, o adalimumab e o certolizumab. Qual a característica desses 3? Os 3 são da classe anti-TNF. Então, na cascata de inflamação da doença de Crohn, um dos principais fatores que inflama é o TNF. Então, a gente fazendo um bloqueio desse TNF, que é o anti-TNF, a gente ajuda muito a tratar dessa inflamação. Então, o infliximab ele é venoso e o adalimumab é subcutâneo a cada 14 dias e o certolizumab é subcutâneo a cada um mês. Então, são todos da mesma categoria, que é anti-TNF, mas a gente tem opções venosas e subcutâneas. No momento, todos eles são disponíveis para a primeira linha de tratamento, ou se não responder a segunda ou a terceira, a ordem quem vai definir é uma escolha compartilhada.
o painel diz o papel do paciente, então eu gosto muito de compartilhar essa decisão com os meus pacientes, para a gente conversar qual é a melhor forma, se é venoso, se é subcutâneo, dependendo das características que o paciente apresente e comodidade terapêutica para ele. Tem gente que, para a pessoa, é mais cômodo que seja venoso a cada 2 meses, para o outro pode ser mais cômodo ser subcutâneo a cada 14 dias. Então, comodidade terapêutica é algo que depende do paciente, é individual. O que é cômodo para mim, às vezes, não é cômodo para outra pessoa. E o infliximab e o adalimumab também podem ser otimizados caso o paciente venha a perder a resposta ao longo do tratamento. Então, esse era o cenário que a gente tinha até 2020, e eu tive a honra de participar no primeiro FOPAD, que foi o Fórum Brasileiro de Pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais, que a gente conseguiu mudar aquele cenário inicial que a gente mostrou até 2020 da retocolite ulcerativa, com a publicação do PCDT, então, da retocolite ulcerativa de 2020, porque esse PCDT estava atualizado, dava desde 2002, sem estar atualizado. Era o PCDT mais antigo do Ministério da Saúde para atualizar, demorou 18 anos para ser atualizado, mas graças a Deus agora saiu. E aí, fazendo um paralelo com a doença de Crohn, os CIDs que o PCDT contempla para liberar a medicação são esses aqui: K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8. Então, assim, é super importante que eles, não sei por que, não incluíram o K51.1. Então, às vezes, se sem querer um médico que não tenha lido com atenção esse detalhe do PCDT classificar como K51.1, pode ser que o paciente não receba a medicação. Então, é importante vocês, mais uma vez, sempre conferirem esse númerozinho. E a mesma coisa, na primeira vez, quando for pegar a medicação, tem que levar o comprovante do seu diagnóstico, ou uma colonoscopia, ou um histopatológico, enfim, tem que estar isso bem descrito também no relatório médico, e para a gente conseguir a primeira medicação e todos aqueles critérios da LME preenchido, como eu já falei anteriormente. Então, hoje em dia, para a retocolite ulcerativa, em termos de terapia biológica, a gente tem duas opções e a gente tem duas classes diferentes. A gente tem o infliximab, que é o anti-TNF venoso, e a gente tem o vedolizumab, que já é uma categoria diferente, é uma anti-integrina, que também é venosa. Aí é uma outra parte da cascata inflamatória, que na verdade é a migração das células de defesa intestinal. Então, o vedolizumab ele atua nessa questão da migração das células de defesa intestinal. Então, ele é um biológico um pouco mais seletivo para o intestino, é um pouco diferente do anti-TNF, que, por exemplo, também é efetivo em casos de manifestações extraintestinais, como articulações, que as dores nas juntas são super comuns da doença inflamatória intestinal. No entanto, são medicações mais seguras também, porque eles atuam mais focado no intestino. Então, sempre vai depender do caso do paciente. Talvez se um paciente tenha mais dor articular, talvez seja mais interessante o anti-TNF. No entanto, se um paciente for mais idoso, ou se um paciente fizer infecções de repetição, ou um paciente precise de um tratamento mais focado só para o intestino, muito boa opção também o vedolizumab. São duas excelentes opções, isso vai ser discutido caso a caso com o paciente, sempre trocando experiências, e a questão da comodidade posológica, nesse caso, não vai influenciar tanto, porque ambos são venosos e ambos têm o mesmo intervalo a cada 2 meses na manutenção. Até 2 dias atrás, inclusive a aula que eu enviei estava até diferente, porque eu enviei antes, a gente não tinha ainda a otimização do vedolizumab caso o paciente perdesse a resposta ao longo do tempo. Mas, felizmente, depois de uma consulta pública robusta, isso mudou. Foi meu presente de aniversário aí, que eu fiz aniversário ontem, então foi um presente de aniversário praticamente, porque isso foi bem já no final do dia 18, eu só vi no dia 19, que agora o vedolizumab foi aceita a sugestão de consulta pública. Vocês notem que o GDIB participou e que vocês, associações de pacientes, também participaram. Olha aí a importância da consulta pública, e vai poder também otimizar o vedolizumab, se preciso, na publicação do próximo PCDT. Então,
Em resumo, como é que ficou a sequência terapêutica no SUS para retocolite e para doença de Crohn? Agora, para retocolite, se preciso for, a gente tem a opção do anti-TNF com infliximab e do antitegrina com vedolizumab. E para doença de Crohn, a gente tem só os anti-TNFs, infliximab, adalimumab e certolizumab. Agora vamos falar da saúde suplementar, que é quem tem plano de saúde. Então, até 1º de abril de 2021, a gente tinha também um cenário difícil na retocolite ulcerativa. Era muito parecido com o que a gente tinha até 2020 no SUS, que infelizmente se os pacientes não respondessem a esse contexto de corticoide, mesalazina ou sulfasalazina e azatioprina, infelizmente a opção seria só mesmo ou a ciclosporina em caso de colite aguda grave ou a colectomia total. Não que a colectomia ela não tenha seus benefícios quando bem indicada, mas ela pode ser reservada para casos que não respondam a outras medicações já aprovadas. Mas felizmente isso mudou e em 1º de abril de 2021 a gente passou a ter acesso a alguns desses biológicos para retocolite ulcerativa. O cenário é um pouco diferente na doença de Crohn e aí vocês me perguntam por quê. Na verdade, tudo tem a ver com a linha do tempo. No passado, algumas doenças, como artrite reumatoide, a doença de Crohn, elas tiveram uma aprovação na saúde suplementar pela doença. Então, toda vez que tiver um biológico atualizado para essas doenças que a Anvisa aprove no Brasil, eles automaticamente vão ser incorporados na doença de Crohn. Porém, essa realidade não acontece na retocolite ulcerativa e nem nas outras doenças mais atuais imunomediadas, porque eles mudaram a regra do jogo ao longo do tempo e a regra do protocolo, né, passou a ser aprovação por indicação ou aprovação por molécula. Então, toda vez agora que lançarem uma medicação para a retocolite ulcerativa em termos de terapia biológica, vai ser preciso fazer toda a etapa de defesa na ANS para poder incluir no rol de medicamentos da saúde suplementar. O rol é um conjunto de medicamentos ou de procedimentos que é a cobertura mínima obrigatória nos planos de saúde. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho da questão do trabalho. Então, a gente falou um pouquinho dessa questão do acesso e a gente lembra que a maioria dos nossos pacientes, quando faz o diagnóstico, tanto da retocolite quanto da doença de Crohn, ele, em geral, são pessoas jovens. A maioria dos pacientes são pessoas jovens e eles estão em plena idade laboral. No meu trabalho de doutorado, eu fiz um levantamento entre 2010 e 2018 de todos os pacientes que passaram pela UERJ, 1/5 dos pacientes tinham se afastado do trabalho em algum momento entre 2010 e 2018. Notem como é frequente esse afastamento. E a média entre a primeira vez que você faz o diagnóstico e a primeira vez que você se afasta do trabalho é curta, são 3 anos. Então, é muito importante você tratar adequadamente para você logo não precisar ter esse afastamento do trabalho. Outra coisa interessante que a gente acabou vendo nesse levantamento é que quase 20% dos pacientes eles têm ansiedade ou depressão associada. E isso pode acabar prolongando o tempo de afastamento do trabalho. Então, é por isso que a gente fala tanto da equipe multidisciplinar. Acabei de ver que uma nutri queridíssima aqui do Rio, que também trabalhou comigo lá na UERJ, a Cristina, falou um pouco agora sobre os aspectos nutricionais, e a gente sente que o paciente aceita muito bem quando a gente fala de nutricionista, mas não aceita tão bem quando a gente fala do psicólogo, quando a gente fala do suporte emocional. Mas isso é igualmente importante. Então, assim, não é porque quem vai ao psicólogo ou psiquiatra é maluco ou é instável, não é nada disso. A questão é que nem sempre é fácil lidar com uma doença crônica, que precisa de cuidados o tempo todo, que precisa de ajustes o tempo todo, que pode, em alguns períodos, mudar os seus hábitos sociais. Então, fiquem com esse carinho no coração quando a gente falar da questão do psicólogo e não fiquem chateados conosco. Então, voltando a essa questão
dos pacientes que acabam se afastando do trabalho, esse também é um outro trabalho que fez parte do meu doutorado, que eu fiz um levantamento no Brasil inteiro de tudo, tudo que pôde ser afastado do trabalho por doença. E o que a gente percebeu? Que as doenças inflamatórias intestinais, apesar de serem responsáveis por apenas 0,01% do afastamento do trabalho, 1% de tudo que se gastou com auxílio-doença no Brasil foi por doença inflamatória intestinal. E isso aconteceu por quê? Porque a média de dias que o paciente fica afastado do trabalho é muito longa. Foram 314 dias em média. Isso custou aos cofres públicos mais de 98 milhões de dólares. Então, assim, realmente a gente precisa melhorar o acesso ao diagnóstico e o acesso ao tratamento para melhorar a qualidade de vida de vocês e para diminuir todo esse impacto que é dividido bem parecido entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa. É, aqui no Rio de Janeiro, a outra parte do meu trabalho, que também investigando essas questões de relação com o trabalho, mostrou uma situação semelhante ao que eu vi no Brasil todo. No Brasil todo, 1% de tudo que gastou foi com doença inflamatória. Aqui no Rio, 0,8% de tudo que se gastou foi com doença inflamatória intestinal. E essa média de 3 anos entre o diagnóstico e o primeiro afastamento do trabalho. Então, 17% dos pacientes do Rio de Janeiro e 17% dos pacientes da UERJ, o número bateu certinho, se afastaram do trabalho nessa prevalência de 26 pacientes a cada 100 mil habitantes. E os principais fatores de risco para esse afastamento do trabalho foram o diagnóstico quando tem menos de 40 anos, um tempo de duração de doença muito longo, se já tinha sofrido alguma cirurgia intestinal prévia e se tinha alguma fístula, em especial uma fístula anovaginal nas meninas. Então, a gente, através desses trabalhos publicados, a gente espera que as políticas públicas do país possam ser ajustadas para reduzir esse impacto social, esse impacto socioeconômico e diminuir esse afastamento no trabalho, dando melhor suporte ao diagnóstico e ao tratamento quando vocês precisem. Porque notem que o pior de tudo é uma hospitalização. É ruim para vocês que ficam afastados da família e também é ruim para a saúde, tanto pública quanto suplementar, porque esse trabalho mostra que, por exemplo, poucas vezes um paciente com retocolite costuma internar 14% só das vezes, só que quando ele interna, metade de tudo que se gasta é com essa questão da internação. Então, assim, às vezes os planos de saúde falam: ah, mas é caro a terapia biológica para esses pacientes, eles vão ter que tomar a vida toda. E aí a gente mostra um trabalho como esse para tentar contra-argumentar com eles: olha, é caro o remédio, porém, esse é o valor do custo com a medicação. Mas notem que 53% do custo total é com hospitalização e cirurgia. Quando você faz a medicação, esses 53% reduzem mais que a metade, 25%. E aí o valor final não é tão caro assim, porque você aumenta o valor do biológico, mas, por exemplo, você diminui o valor de internação e de cirurgia. E isso melhora a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, através de argumentos como esse, que a gente foi convencendo a incorporação dos biológicos, até mostrando também o impacto da colectomia na qualidade de vida. Graças a Deus, a maioria dos pacientes, quando precisa fazer uma colectomia, às vezes está com uma qualidade de vida tão ruim que se adapta muito bem. Mas, na verdade, 93% relata alguma diminuição de qualidade de vida nesses casos. E também é um procedimento que não está isento de complicações, como 33% complicações assim mais no momento, e às vezes 30% complicações mais tardias com a bolsa, o que pode gerar um percentual aí de ansiedade, de depressão. Então a gente tem que estar sempre cuidando desse lado psicológico também. E a gente também, como argumento para os planos de saúde, para o SUS, a gente mostrou esse gráfico aqui na América Latina, que com a introdução de biológicos, as cirurgias para doença de Crohn caíram. E quanto que a gente não conseguiu ver essa mesma queda do número de cirurgias com o aumento da terapia biológica na retocolite ulcerativa, porque faltava o acesso. Agora, de 2020 para cá, a gente espera que esse cenário aqui mude, uma vez que desde 2010 os
guidelines já falavam que eram tratamentos efetivos para retocolite ulcerativa, quer dizer, demorou 10 anos para a gente conseguir o acesso ao tratamento por uma doença que já tinha essa indicação há muito tempo, e eu realmente fico muito feliz, muito mesmo, de ter participado diretamente dessa defesa, tanto lá no FOPAD, em Brasília, em relação ao SUS, e tanto aqui na ANS, em relação à saúde suplementar, sempre representando aí o GDIB, e a gente falando, aqui na saúde suplementar, que, por exemplo, o PCDT, né, que é a saúde pública, já tinha reconhecido que era uma população que não estava sendo contemplada pelo tratamento, e isso ajudou muito a gente conseguir a aprovação aqui na saúde suplementar, que veio a ser depois da saúde pública. Então, existia realmente uma lacuna nesse tratamento da retocolite ulcerativa, que proporcionasse a remissão a longo prazo, que diminuísse o número de colectomias e que modificasse essa história natural da doença, que, se a gente não tratar direitinho, pode aumentar as chances de ter câncer de cólon, e essa lacuna vem sido melhorada. Então, todos esses imunobiológicos aqui são aprovados pela Anvisa para a retocolite ulcerativa. No entanto, a gente ainda não tem aprovação na saúde suplementar do adalimumab e do ustekinumab. A gente já tem do infliximab, do golimumab e do vedolizumab. Quando a gente fez a defesa, o ustekinumab ainda não tinha sido aprovado para retocolite no Brasil, então provavelmente eles devem submeter essa solicitação, e vamos ver o que eles vão avaliar dessa possibilidade de mais uma opção terapêutica. Então, no momento, como eu falei, a gente tem o golimumab subcutâneo, o infliximab venoso e o vedolizumab venoso, sendo que os dois primeiros são anti-TNF e o vedolizumab é uma anti-integrina, nessa incorporação, como eu falei, por molécula e não por classe, como na doença de Crohn. E sempre é importante, na retocolite ulcerativa, a gente colocar ou a retrosigmoidoscopia ou a colonoscopia junto, porque para aprovação no plano de saúde, eles têm aprovado quando a doença é moderada ou grave. Então, quer dizer, ou quando tem úlceras ou erosões no, na colonoscopia ou na reto, e em relação ao score geral, aqui, quando a doença é moderada ou grave, e a gente avalia número de evocações, sangramento retal e a avaliação geral de como está esse paciente. O que mudou em relação à doença de Crohn também na saúde suplementar nesse última atualização de 1º de abril de 2021. Antes, um número que define o grau de atividade da doença de Crohn, que é o IADC ou CDAI, era de 220. Agora eles exigem que seja 221. E também um outro índice que a gente utiliza, que é o índice de Harvey-Bradshaw, ele não estava contemplado até então, e agora passou a ser contemplado, tendo que ser maior ou igual a 8. Eles exigem, no caso da doença de Crohn, que no mínimo você tem que ter uma tentativa com outras formas de tratamento antes da terapia biológica por 8 semanas, por 2 meses. Esse tempo agora foi reduzido para 6 semanas. E uma conquista também incrível da consulta pública foi que, às vezes, esses pacientes não têm uma manifestação dentro do intestino, às vezes eles têm uma manifestação só fora do intestino, que são essas fístulas, que é um quadro bastante agressivo, que precisa, em geral, de cirurgia junto. E aí, nesse caso, não precisa esperar mais essas 6 semanas, e ele pode ser usado em tratamento de primeira linha, quando o paciente tem essas fístulas mais complexas. Então, nos outros casos, ou a gente tem que somar esse índice aqui, ou esse outro índice que é mais simples, foi também um ganho, que é um índice mais simples da gente fazer, e colocar tudo no relatório médico. Então, a partir de 1º de abril, fica atualizada aqui a nossa escadinha para 3 opções na retocolite ulcerativa na saúde suplementar, ou golimumab, ou infliximab, ou vedolizumab, podendo ou não associar azatioprina junto, dependendo de caso a caso. E aí, outra situação que é importante vocês falarem é o seguinte: olha, o que dá mais trabalho, sem dúvida, para o médico é fazer o relatório médico que vai ser aprovado no plano. Então, nem sempre a gente consegue fazer ali na hora da consulta,
É porque é muito detalhe. A gente tem que botar a data e a descrição de quando começou os sintomas, de quando foi o diagnóstico, se vocês têm outras comorbidades ou se só tem doença inflamatória, se você tem manifestação extraintestinal ou não, por quanto tempo você usou as outras medicações anteriores às etapas, qual é seu CDAI ou o índice de Harvey-Brett, ou no caso da retocolite, qual é aquele índice de Mayo, como é que está a calprotectina, como é que está o PPD ou o IGRA e também o raio-x de tórax. Às vezes a gente precisa botar essas informações de guideline junto. Tem que escrever se tem ou não risco de hospitalização, de cirurgia, qual é a medicação, qual é a dose da medicação, qual é o CID dessa doença, quanto você tem de peso, olha quanta informação a gente tem que botar ali no relatório médico. Então, assim, quando vocês vierem para uma consulta, vocês não podem ter muita pressa, porque a gente também, às vezes, para poder atender todo mundo, a gente precisa de um tempo para fazer esse relatório, para fazer bem feito, para evitar essas idas e vindas. E assim, vocês são muitos, a gente quer atender todo mundo da melhor forma possível, mas lembrem-se que para o médico também administrar, são pacientes que entram no nosso ambulatório e não saem mais. Então, toda vez que tem uma primeira vez, é um procedimento mais trabalhoso, porque você precisa fazer todos esses relatórios muito detalhados. E os pacientes, às vezes, que já estão acompanhando com a gente há mais tempo, aí assim a consulta às vezes não é tão demorada, mas o de primeira vez realmente é muito detalhe que a gente tem que colocar, ou também quando a gente precisa mudar de medicação, então a gente tem que estar nessa sintonia de a gente entender a ansiedade de vocês pelo tratamento e vocês entenderem que a gente também precisa fazer todo esse ajuste nas nossas agendas para poder fazer tudo da melhor forma possível. Em relação às pequenas moléculas, é uma outra categoria de medicação, que é, por exemplo, o tofacitinib. O tofacitinib ele foi aprovado recentemente para retocolite ulcerativa no PCDT. Isso foi um ganho muito grande. Então, a retocolite ulcerativa, que não tinha sido atualizada desde 2002, passou agora a estar mais atual do que a doença de Crohn. Porque a doença de Crohn só tem 3 biológicos, todos da mesma categoria. Enquanto que a retocolite passou a ter um anti-TNF, um anti-integrina, e agora, em breve, deve ter essa pequena molécula, que é outro mecanismo de ação na cascata da inflamação. E aí, isso, por enquanto, não está se refletindo na saúde suplementar, porque a saúde suplementar eles entendem o seguinte: se você está internado no hospital, você tem direito a tudo, todos os medicamentos. Se você está em casa, você não tem direito a nada. A única exceção que estão avaliando é uma medicação oral para câncer. E se você é um paciente ambulatorial, você só tem direito ao que está no rol. Então, assim, enquanto o tofacitinib não entrar no rol, vai depender do plano de saúde. Tem plano de saúde que vai entender que o custo-benefício vale a pena, então vale a pena incorporar o tofacitinib e para evitar internação, para evitar cirurgia, e aí vai liberar para o seu paciente. Mas por ser uma molécula oral e não estar no rol oficialmente, então por enquanto assim vai depender muito do tipo de plano de saúde se vai ter esse acesso na saúde suplementar ou não. E no SUS, em breve, vai ter. Mas a gente sabe que quando sai no SUS falando que foi aprovado, que vai incorporar, ainda tem 180 dias, 6 meses, para ele efetivamente ir para as prateleiras e o paciente retirar. Então, é basicamente isso que a gente está descrevendo aqui. Foi tentado agora, bem recentemente, também o golimumab, que é o outro anti-TNF que já está aprovado na saúde suplementar para o SUS, mas a recomendação, o parecer inicial foi desfavorável, porém ele vai para a consulta pública, e aí é muito importante a participação de vocês. Eu convoco todos vocês que tenham ou não retocolite, que vá ou não vá precisar do golimumab, a preencher a importância de ter mais uma opção no tratamento da retocolite ulcerativa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã se vai ser preciso ou não esse tratamento. Então, a gente tem que tentar que esse parecer desfavorável seja mudado para favorável, assim como todas as medicações que possam vir e que estejam aprovadas pela Anvisa, o ideal era que todas fossem incorporadas. E em relação a novidades na saúde pública da doença de Crohn, a doença de Crohn, numa lista que fizeram de priorização de
PCDTs de atualização desses protocolos ainda esse ano, no início desse ano, fevereiro desse ano. A doença de Crohn estava em número 8, mas ainda não chegou a vez dela, o ano está acabando, então a gente não sabe se essa atualização vai ser ainda esse ano ou não. A gente fez essa pergunta no Fórum de Acesso e Incorporação e Assistência Farmacêutica para a representante do Ministério da Saúde. Ela não tinha a resposta dessa informação, ficou de ver, a gente está cobrando, e a gente já tem data para o nosso terceiro Fórum de Acesso, Incorporação e Assistência Farmacêutica, se Deus permitir, em Brasília, presencialmente no dia 4 de maio, no nosso Maio Roxo. Não percam, e a gente vai tentar melhorar cada vez mais esse acesso. É um prazer enorme estar nessa comissão de acesso e medicamentos do GEDIB, ser particularmente organizadora desse fórum há 2 anos, e dizer, para finalizar aqui o nosso bate-papo, que quando o paciente está em remissão, é uma felicidade muito grande para nós, quando ele está sem sintomas, sem atividades da doença, e é uma felicidade certamente também para vocês, porque quando vocês estão em remissão, o grau de afastamento do trabalho passa a ser igual ao placebo. O placebo é quando a gente faz um comparativo com algo que, quando a pessoa está tomando um tratamento efetivo e a outra está tomando um tratamento que não é efetivo. Ela está tomando um comprimido igualzinho, por exemplo, ou uma injeção igualzinha. Ela não sabe se aquilo é o remédio ou se não é. Então, na verdade, ela não está fazendo tratamento nenhum. Então, quem não está fazendo tratamento nenhum ou quem está fazendo o tratamento efetivo e está em remissão tem o mesmo grau de afastamento do trabalho quando a doença está quieta, quando ela está em remissão. Então, a gente sempre busca esse termo, a gente sempre busca a doença ficar estável e, especialmente, também para vocês terem qualidade de vida e não precisarem se afastar do trabalho de vocês. Então, eu agradeço demais o convite. Quem quiser mais informações atualizadas, eu procuro sempre estar postando lá no meu Instagram, no meu Facebook, @doutora_Renata_Freud, e é uma honra fazer parte do GEDIB, especialmente dessa comissão de acessos e medicamentos, e também é uma honra fazer parte da Gastromed aqui no Rio de Janeiro, onde eu faço meus atendimentos. Obrigado. Bom, eu queria muito agradecer a presença da senhora. Essa palestra é incrível. Eu falo muito da importância do acesso, né, da incorporação de novos medicamentos. Isso é super importante para todos nós. É uma luta que nós, pacientes, também travamos junto com as sociedades médicas, junto com o GEDIB, né, e com todos, para que a gente tenha realmente acesso a tudo. E eu queria parabenizar pelo trabalho de vocês e o trabalho da senhora sobre a questão do afastamento do trabalho também, ele é incrível, assim. Então, quando a gente convidou, foi uma honra a senhora ter aceito juntar esses 2 assuntos tão importantes para nós, numa única palestra. Bom, para fazer as perguntas, eu vou convidar novamente a Alessandra, porque eu estou longe do computador, e aí a Alessandra, ela vem, que ela consegue olhar as perguntas do pessoal e compartilhar aí com vocês. Bem-vinda, Ale, de volta. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque está um pouco travado para mim, eu não sei se é a minha rede. Não, a gente está te ouvindo bem. Estamos te ouvindo. Tá, ok. Doutora Renata, muitíssimo obrigada. Sempre muito didática, os pacientes sempre pedem muito esse assunto, né? É importante todas as dicas que você deu aqui. Na questão do relatório, a gente vê muita dúvida ainda com os pacientes sobre isso. E tem aqui algumas perguntas aqui, eu não consigo compartilhar todas, né, pessoal? Mas eu vou compartilhar da Damares. Não sei se já entrou. Então, ela está perguntando: paciente com diagnóstico de retocolite há mais de 30 anos, colectomia total e APR, se beneficiaria do uso de biológico caso apresente dores articulares, e como saber se essas dores articulares são manifestações extraintestinais ou do envelhecimento? Damares, obrigada pela pergunta. Aí é que entra a importância da nossa equipe multidisciplinar, porque quem vai fazer essa diferenciação é o reumatologista. Então, assim, eu sempre aconselho os pacientes de doença inflamatória intestinal
a saberem a diferença. Então, assim, duas diferenças é importante vocês saberem. O gastroenterologista é o clínico, o proctologista é o cirurgião. Então, o reumatologista é o clínico das articulações e o ortopedista é o cirurgião das articulações. Então, assim, sabendo essas diferenças, fica mais fácil. Então, você vai procurar quem? O seu reumatologista, para ele ver se é uma manifestação extraintestinal e se essa manifestação extraintestinal precisa de biológico. Existe essa possibilidade, sim, que mesmo que a pessoa tenha feito a colectomia total, ela tem uma manifestação extraintestinal tão severa que precise fazer terapia biológica. É possível isso. Mas também pode ser do envelhecimento, aí quem vai definir é o reumatologista. Tem uma pergunta que ela foi reforçada foi a Veda que fez, depois a Plana Lira também fez, que é sobre o paciente ele ter que manter, né? Se ele vai ter que usar essas medicações biológicas para o resto da vida. Acho que essa é uma pergunta muito comum no consultório, né, doutora Renata? Será que eu vou ter que usar o tratamento para o resto da vida? Né? O doutor Rogério já deu uma palhinha sobre isso também, explicou também, mas essa pergunta ela sempre vai existir, né, doutora Renata? É verdade, assim, eu costumo comparar muito as doenças inflamatórias intestinais com o diabetes. Por quê? O paciente diabético, todo mundo sabe que ele é diabético a vida toda. E todo mundo sabe que uma vez que ele começa a insulina, dificilmente ele deixa de usar essa insulina, senão ele pode ter complicações desse descontrole, vamos dizer assim, da glicemia. Então, isso é muito comum fazer esse paralelo com a doença inflamatória intestinal, porque também é uma doença crônica e que também, se começar as medicações, dificilmente a gente vai conseguir parar. Então, assim, pode ser que surja no futuro um tipo diferente de tratamento para o diabetes e que você deixe de usar a insulina? Pode ser, mas por enquanto entrou na insulina, fica na insulina. Pode ser que nas doenças inflamatórias a gente encontre um outro tipo de tratamento que a gente pare de usar essas terapias para a vida toda? Pode ser, mas a gente não tem essa realidade no momento. No momento, entrou na terapia biológica, se mantém na terapia biológica, com a vantagem de não ser a insulina, que é todo dia, em todas as refeições. Então, assim, a gente ainda está na vantagem em termos de comodidade posológica, se a gente for comparar, né? Ok, Júlia e doutora, a gente tem mais perguntas, mas com o tempo, né? Como a gente já deixou aqui claro para todo mundo, a gente não consegue fazer todas. Mas a gente consegue depois responder essas perguntas. A doutora Renata é super disponível, a gente tira essas dúvidas para vocês em posts, né? Na rede social também da doutora Renata, eu vou colocar aqui nos comentários. Então, pessoal, obrigada pela participação de vocês também aqui nas perguntas. Júlia, com você. Obrigada, Ale. Obrigada, doutora Renata. Sem problemas, é sempre uma honra estar com vocês. Dessa vez a missão foi difícil, vocês me deram um tema longo, denso, Sim. Mas espero ter conseguido aí, espero ter conseguido não passar muito tempo, acho que foi mais ou menos certinho para poder passar tanta informação assim. Não, foi fantástico. Muito obrigada a senhora ter aceito o convite desse tema extenso. Aliás, de 2 temas, né, em uma única palestra. Obrigada mesmo, doutora. Parabéns de novo, atrasado. Parabéns à senhora, ao GEDIB, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Né, o fórum foi incrível, assisti, estive presente lá, então foi muito bacana. Então, parabéns mesmo e muito obrigada pela presença. Nada, juntos somos mais fortes. Tchau, tchau.